Na quarta-feira passada iniciou o período da Quaresma, período de reflexão cristã, de preparação para a Páscoa, de reflexão sobre o sofrimento e morte de Jesus em nosso lugar, para a nossa salvação, e também sobre a sua ressurreição e a nova vida e a vida eterna. Este ano, para esse período de preparação, eu vou usar as 7 frases de Jesus na cruz. Provavelmente outro pastor também já usou essa sequência e já falou sobre isso, mas cada abordagem é um pouco diferente e não custa relembrarmos e refletirmos novamente nessas palavras tão significativas de Jesus. Então, quais foram as últimas frases de Jesus antes da sua morte? Frases ditas naquele momento extremo, sentindo dores extremas, pregado na cruz. A primeira frase de Jesus na cruz foi: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Dá vontade de dizer: olha, parece que quem não sabe o que está fazendo é Jesus com essas palavras. Será que ele não estava delirando por causa do sofrimento para dizer isso? Cuspido, humilhado, ensanguentado, crucificado, e vai pedir para que o Pai perdoe essas pessoas? Será que Jesus sabia o que estava dizendo? Estava no seu juízo perfeito? Jesus havia sido injustiçado, julgado, condenado, foi condenado pelo apelo popular da multidão que gritava: crucifica-o, crucifica-o. Os que estavam diante dele, desde os soldados, os religiosos, o povo, gozaram dele, o humilharam, ridicularizaram, jogaram sortes para ver com quem ficaria sua roupa, cuspiram nele. E o que Jesus diz? Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Inacreditável. Observem o esqueleto dessa situação que termina em perdão. Temos um inocente que não tinha pecado algum, que não havia feito nada de errado e estava sofrendo um mau juízo por parte dos outros, sofrendo uma injustiça, foi julgado, condenado, punido e agora estava sofrendo horrivelmente as consequências do pecado alheio. De certa forma, não é esse o esqueleto das situações que envolvem o perdão também para nós? Normalmente, uma situação que envolve perdão envolve alguma culpa, alguma coisa dita ou feita por alguém e que gera sofrimento, dor, consequências às vezes físicas, outras vezes morais, emocionais, conjugais, familiares, sociais. Enfim, depende do erro cometido. E muitas vezes, assim como foi com Jesus, o erro cometido envolve também humilhação, gozação, ridicularização e muito sofrimento. E a pessoa se pergunta: perdoar? Depois de tudo que a pessoa me fez, e com toda essa situação criada e envolvida, perdoar? Percebem? A situação que envolveu a frase de Jesus na cruz foi muito mais extrema, mas o esqueleto da situação continua presente ainda hoje em todas as situações que implicam injustiças praticadas, em todas as situações que implicam em perdão. Por isso, a frase de Jesus, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem, e a situação na qual essa frase foi dita, ou seja, a frase não foi dita no meio de um ensinamento de Jesus, quando tudo estava bem, mas foi dita
quando ele estava crucificado no meio do sofrimento causado pelo pecado alheio, no meio da dor, quando tudo estava mal e ele tinha tudo para mandar as pessoas que tinham feito tudo isso com ele para aquele lugar. Então Jesus abre a boca. E o que sairia da nossa boca nessa situação? Depois de tanta maldade, de tanto sofrimento, de tanta humilhação, ele poderia, como filho de Deus, todo-poderoso que era, não suportar a injustiça e amaldiçoá-los naquela hora, pronunciar palavras de maldição e castigo, e eles teriam sido castigados ali mesmo, fulminados naquele momento, com justiça. Como talvez nós gostaríamos de ver, ou pelo menos como nós gostaríamos que acontecesse com os que fazem mal contra nós. E ainda bem que nós não temos o poder de Jesus, porque senão, em situações como essas, cheios de raiva e de rancor, nós faríamos fazer chover fogo do céu. E talvez fulminaríamos os que cometeram erros contra nós. E depois, nos arrependeríamos. Porque naquele momento de fúria, fulminamos o nosso esposo, esposa, filhos, amigos, parentes, ou outra pessoa que depois de algum tempo, já com a poeira tendo baixado, e a reconciliação tendo acontecido, são pessoas com quem convivemos, que cometeram seus erros, sim, mas sob o perdão, a enorme bênção no convívio. Que bom que nós não temos esse poder, e que bom que quem tem esse poder não o usa dessa forma. Voltando, o que sai da boca de Jesus? Diante de toda aquela situação de injustiça sofrida. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Agora, se Jesus, diferente de nós, Jesus é Deus, e Ele age perfeitamente, e foi desta forma que Ele agiu nessa situação, nós não temos muito a aprender com a sua forma de ação, com a sua atitude, com o seu exemplo dado numa situação como essa. A primeira frase de Jesus sobre a cruz é o resumo de uma das partes mais importantes dos seus ensinamentos. É fácil dizer, é fácil falar, diz o ditado, mas na cruz, Jesus provou que o seu discurso não era vazio, que não eram só palavras bonitas e impraticáveis. Na cruz, Ele praticou o que sempre pregou, o que sempre ensinou. Algum tempo antes, Jesus subiu a um monte com os seus discípulos e lhes ensinou. Ouvistes o que foi dito? Odiarás o teu inimigo? Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o sol sobre maus e bons e vir chuva sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? Mas eu digo a vocês que estão me ouvindo, amem os seus inimigos, façam o bem aos que os odeiam, abençoem os que os amaldiçoam, orem por aqueles que os maltratam. Se alguém lhe bater numa face, ofereça-lhe também a outra. Que mérito vocês terão se amarem aos que os amam? Até os pecadores amam os que os amam.
E que mérito terão, se fizerem o bem, àqueles que são bons para com vocês? Até os pecadores agem assim. Amem, porém, os seus inimigos. Façam-lhes o bem e emprestem a eles, sem esperar receber nada em volta. Então, a recompensa que terão será grande, e vocês serão filhos do Altíssimo, porque Ele é bondoso para com os ingratos e maus. Sejam misericordiosos, assim como o Pai de vocês é misericordioso. Pedro, posteriormente, provavelmente enfrentando a vida prática e tendo de suportar o erro dos outros, pergunta: Mestre, quantas vezes eu devo perdoar? Até 7 vezes? E Jesus lhe responde: Não, Pedro, até 70 vezes 7. Ou seja, sempre. E ainda contou a parábola do servo que havia acabado de ser perdoado de uma dívida imensa, mas não quis perdoar o outro que lhe devia. E Jesus ensinou a orar dizendo: perdoa as nossas dívidas, como nós perdoamos aos nossos devedores. Portanto, as palavras de Jesus na cruz são a prática de todo o seu ensino, combinam com toda a sua mensagem e foram o exemplo mais dramático e extremo de uma prática de perdão que colocam todas as nossas situações que envolvem perdão no chinelo. Ou seja, nenhuma das nossas situações que envolvem perdão são tão extremas e tão dramáticas quanto essa situação vivenciada por Jesus na cruz. Aquelas situações em que nós nos firmamos, nos agarramos no argumento de que o mal praticado contra nós foi demais, extrapolou o limite do aceitável e por isso nós não vamos perdoar. Então Jesus, cuspido, humilhado, açoitado, ensanguentado, injustiçado, arrasado na cruz, sofrendo como ninguém jamais, desmonta os nossos argumentos, dizendo: perdoa-lhes. Desmonta os limites que nós impomos ao amor, à paciência, à tolerância ao próximo. Jesus ama os seus inimigos e ora pelos que lhe perseguem. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Crucificado e na frente dos seus inimigos, Jesus não os amaldiçoa. Lhes oferece um amor incondicional, imerecido, gratuito. Lhes oferece graça. Jesus devolve o mal com o bem. Pai, perdoa-lhes. Foi isso que Ele nos ensinou a fazer. Foi isso que Ele fez. Jesus Cristo pendurado na cruz por nós, para com o seu sofrimento nos perdoar, é a fonte de amor e perdão a qual nós precisamos recorrer nos nossos sofrimentos. E ao nos perguntarmos se devemos perdoar ou não aos que nos prejudicam ou odeiam, e a resposta que ecoa da cruz não é outra senão: perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Eu vos amei primeiro. Eu me sacrifiquei por vocês, sendo vocês pecadores. Perdoem, como eu vos perdoei. Amem como eu vos amei. Eu morri por vocês para vos dar uma nova vida, um novo coração. Tenham o meu coração. Sigam-me. Perdoem. Meus irmãos, que exemplo prático de Jesus na cruz. Com certeza eu e você já erramos muito nisso. Somos fracos, humanos, pecadores, falhos. Tão pequenos diante de Jesus, tão pequenos diante do seu amor, do seu perdão, da sua generosidade, da sua misericórdia.
mas a cruz também vale para nós, pecadores. Quando reconhecemos os nossos pecados, imperfeições, Jesus nos diz: eu te perdoo, meu filho. A graça que Ele teve para com os seus inimigos, Ele tem ainda mais para conosco, seus filhos amados. E aos pés da cruz de Jesus, tendo recebido o seu perdão, novamente cheios da sua graça, do seu amor, estamos dispostos a dar do que recebemos, na medida em que recebemos, a amar como somos amados, a perdoar como somos perdoados, a sermos misericordiosos e generosos com os que erram contra nós, assim como Ele é misericordioso e generoso conosco. Amém. Amor que por amor desceste, amor que por amor morreste, a quanta dor não padeceste, minha alma quer te resgatar e